E aí pessoal, Vinícius aqui. A notícia que eu tenho hoje não é muito boa não. Oficialmente, a economia global está simplesmente cheia de problemas. Nos últimos dias, tanto a bolsa de Hong Kong quanto a bolsa da China caiu para as mínimas históricas dos últimos 13 anos. A primeira-ministra britânica renunciou sob pressão financeira, tendo o menor mandato da história da Inglaterra. E ainda, de acordo com o Fundo Internacional Monetário, o pior ainda está por vir. Somado a isso, a gente tem os problemas que a China vem enfrentando, que eu tenho abordado bastante aqui no canal, tanto no sistema bancário quanto numa bolha imobiliária existente no país, de forma que juntando tudo isso, parece sim que o mundo está sofrendo problemas econômicos que podem sim levar a uma recessão mundial em 2023. Então nesse vídeo eu vou focar no que tem acontecido com o mercado de títulos ingleses, que inclusive tem sido chamado de acidente de carro em câmera lenta, um declínio das ações de Hong Kong e ainda uma suposta crise do dólar que vem acontecendo também. Para você ter certeza que não sou eu o doido da história, existem já analistas que estão prevendo uma recessão global com 98% de certeza. Eu não tenho tanta certeza assim, mas eu acho que vale ficar de olho. Dito isso, bora pro vídeo. E antes de mais nada, se você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal e deixa o like para que mais conteúdos desse apareçam para você. Dito isso, bora pro vídeo de fato. Bom, primeira pergunta, o que está acontecendo com o banco na Inglaterra? Tudo começa com o esquema de benefícios, onde os empregados recebem a promessa de uma proporção do seu salário como aposentadoria. Esse mercado é chamado de fundo de pensão e já cresceu até o tamanho de 1,6 trilhão de libras. E aqui de cara já existe um primeiro problema. Nem o governo, nem os fundos sabem exatamente quanto tempo as pessoas vão sobreviver. Isso pode parecer até meio mórbido, mas o que o governo e esses fundos costumam fazer é uma conta de expectativa de vida e o quanto eles esperam repassar de dinheiro para as pessoas até o fim da sua vida. E isso, obviamente, ajustado ainda pela inflação. Parece simples, certo? Errado. Para garantir que a estrutura desses fundos de pensão continue funcionando como devem, o fundo precisa garantir que o rendimento das suas aplicações consigam suprir o tanto de pagamento que eles têm que fazer mensalmente para as pessoas. E para isso, eles costumam comprar títulos do governo britânico, obviamente porque esses títulos são bem estáveis e seguros. Mas assim como você deve estar imaginando, esses títulos têm uma rentabilidade relativamente baixa, fazendo com que esses fundos muitas vezes tenham que inclusive operar alavancado para conseguir gerar rentabilidade suficiente. E como qualquer investimento alavancado, ele funciona muito bem, até não funcionar mais. Em 2022, o governo britânico resolveu cortar abruptamente todos os impostos e dessa forma precisava de dinheiro para se financiar. E como o governo costuma conseguir mais dinheiro? Através de dívidas. E essas dívidas são conseguidas através da emissão de títulos públicos. Então o governo, para atrair mais compradores para os seus títulos públicos, elevou a taxa desses títulos de 4,05% a praticamente 5,12% em apenas 6 dias. E aí eu sei o que você está pensando, aqui no Brasil isso daí é fichinha, certo? Sim, mas na Inglaterra essa mudança é realmente bem forte. E como o mercado sempre trabalha se antecipando, os títulos emitidos anteriormente com taxas menores acabaram caindo de preço. E os fundos de pensão que já possuíam esses títulos tiveram baita prejuízo. Mas só o prejuízo não teria grande problema não. A questão é que esses fundos, como operavam alavancados, quando tomam esses tipos de prejuízo, precisam colocar mais dinheiro como garantia ou chamado colateral para conseguir de fato manter os seus investimentos. E como esses fundos conseguem mais dinheiro? Bom, vendendo mais títulos públicos ainda. E isso, como você já deve imaginar, fez os preços dos títulos públicos desabarem. Isso funcionou de forma bem próxima ao que é uma corrida aos bancos, em que fundos de pensão, tentando antecipar uma queda no preço dos títulos públicos, começaram a vender eles de forma antecipada. Isso fez o preço dos títulos públicos caírem mais ainda, levando a outros fundos de pensão venderem também os seus títulos públicos. Isso fez o preço dos títulos cair mais ainda. E nesse ciclo todo, provavelmente você já entendeu como é que ele vai acabar. Rapidamente, diversos desses fundos ficaram sem liquidez alguma. E aqui, como resultado, o Banco da Inglaterra resolveu entrar na jogada para poder equilibrar o mercado e começou a segurar os preços dos títulos comprando eles. Mas a verdade é que será apenas o começo. Cada vez mais, o governo da Inglaterra tem perdido a confiança de outros países de que conseguiria controlar crises como essa, e principalmente no momento delicado que o mundo vive hoje. E aqui, para te dar um exemplo,
Como eu disse anteriormente, o último ministro das Finanças apostou em cortar abruptamente os impostos no país, diminuindo a regulação e tentando ainda aumentar os gastos do governo. Mas isso exigiria que o país tivesse dinheiro para emprestar, e no momento o que está acontecendo é a situação completamente inversa. Tanto a inflação quanto a energia estão nos seus picos históricos, e obviamente o mercado fez o oposto do esperado e caiu de vez. Agora imagina aqui comigo o cenário: a economia desacelerando, a inflação no pico de 40 anos, as ações caindo cada vez mais e o Bacen aqui no Brasil aparece dizendo que simplesmente vai cortar os impostos, aumentando a dívida e ainda tentando estimular a economia. Obviamente isso ia ser um desastre. E o pior, semanas depois, o ministro veio a público e disse que todo o plano tinha sido desfeito. Pior ainda, alguns dias depois, a primeira-ministra renunciou. Diga-se de passagem, no mandato relâmpago. Mas até aí também, o desastre já estava feito. O preço da moeda britânica, comparado ao dólar, chegou nas mínimas de todos os tempos. Importações se tornaram mais caras no país e a inflação fez isso ficar maior ainda. E aqui, se você é daqueles que gosta de viajar e tá pensando que tá fazendo sentido então viajar agora, bom, para os americanos pode até estar fazendo, mas para nós brasileiros, apesar da Libra ter caído praticamente 25% do topo histórico, ela ainda tá bem carinha. Mas, além da perda da credibilidade da Inglaterra, o mercado internacional ainda tem mais um motivo para o desespero. E isso nos leva para a segunda, China. Nos últimos dias, o índice de mercado de Hong Kong caiu ao menor nível desde 2009. E apesar de eu já ter falado em outros vídeos sobre alguns problemas da economia chinesa, essa nova queda do mercado traz uma transição à medida que uma recessão global se torna cada vez mais provável. Isso se deve basicamente por 3 motivos. Número 1, lockdowns. Bom, a política de Covid-0 na China continua firme e forte. Isso tem limitado de todas as formas tanto o crescimento quanto a expansão econômica do país, gerando inclusive um grande dano para a sociedade como um todo. 1 a cada 5 jovens simplesmente não tem emprego no país. E o pior disso tudo é que esses lockdowns não têm data prévia nenhuma para acabar, chegando inclusive a ter rumores de políticos dizendo que ele pode durar até 5 anos. 2. A China atrasou a divulgação do número do seu PIB. E obviamente isso gera uma grande preocupação no mercado, porque as pessoas simplesmente já imaginam o pior. Mas a verdade é que não sabemos de fato o motivo do atraso ou até mesmo se ele vai ser divulgado de fato. Existem ainda algumas especulações que o presidente Xi quer garantir o seu 3º mandato, algo que é inédito de um presidente na história do país, e se esses números vierem ruins, podem sim atrapalhar sua reeleição. Mas bom, boatos à parte, fato é que o mercado não está gostando disso nem um pouco. E em número 3, há ainda o problema das empresas chinesas estarem sendo delistadas da Bolsa Americana. 2 meses atrás, 5 empresas chinesas, que inclusive o governo chinês tinha grande participação nelas, foram simplesmente removidas do mercado, tendo como justificativa os altos custos administrativos de manter elas listadas no mercado de valores americano. E o mais engraçado de tudo isso é que isso aconteceu exatamente após a SEC ou algo como a CVM nos Estados Unidos apontarem alguns problemas de auditoria nessas empresas. Obviamente deixando aquela pulguinha atrás da orelha de investidores em empresas chinesas de que isso pode acontecer com mais companhias chinesas nos próximos meses. E paralelo a tudo isso, a gente tem o 3º assunto que pode ter consequências, inclusive, mais desastrosas para o mundo, que é a crise do dólar americano. O dólar, como você já deve saber, é a moeda de reserva mundial. Isso significa que praticamente todos os países costumam manter uma reserva em dólar, ou seja, trocar sua própria moeda por dólar, porque ele é, em geral, aceito em todo o planeta e é considerado uma moeda bem resiliente. E o que tem acontecido recentemente no mundo todo é uma alta de inflação generalizada, em que os países têm procurado um lugar seguro para guardar o seu dinheiro. E aqui, como os Estados Unidos têm aumentado antes do resto do mundo as suas taxas de juros, o dinheiro mundial acabou migrando de forma muito forte para o país. Isso significa que, de forma resumida, os países têm usado sua própria moeda para comprar cada vez mais títulos americanos. Então, apesar do dólar ter perdido o poder de compra no último ano, devido à inflação de 8% na economia americana, ele tem aumentado de forma geral seu valor contra várias das outras moedas mundiais. Mas, olhando assim, isso parece bom para os Estados Unidos, certo? Não necessariamente. Bom, de fato, isso ajuda nas importações do país, porque todos os produtos externos acabam ficando mais baratos. Mas as consequências disso é que o dólar pode se tornar tão caro
que começa a gerar diversos efeitos negativos. Saiu um estudo do Credit Suisse que afirma que a cada 8 a 10% de subida do dólar significa menos 1% de faturamento das empresas americanas. E a subida do dólar ter acontecido de forma tão acelerada, principalmente devido aos diversos problemas mundiais que vem acontecendo, exatamente como já citei. China com problemas estruturais, falta de confiança no governo da Inglaterra, crise energética na Europa, o mundo certamente tem preferido bastante o dólar contra diversas outras moedas. E isso nos leva a pensar que, quanto pior fica o mundo, mais caro fica o dólar. Para as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, aquelas lá que compõem o índice S&P 500, e se você quiser saber mais sobre esse índice, eu já fiz um vídeo mostrando sobre ele, eu vou deixar aqui no cantinho. Um dólar muito forte pode representar algo negativo, tanto para sua receita quanto para o seu crescimento, principalmente porque os produtos podem ficar caro demais nos outros países que ela exporta. Cerca de 35 a 40% da receita proveniente das empresas do índice S&P 500 vem de vendas internacionais. E o cenário é pior ainda para as empresas de bens de consumo e de tecnologia, que são as que mais sofrem com esse efeito. E como essas empresas compõem o principal índice dos Estados Unidos, o S&P 500, provavelmente elas podem levar o resto do mercado junto. Paralelo a isso, os tesouros americanos têm tido taxas recordes. Os de 12 meses, por exemplo, chegam a pagar 4,61% de juros ao ano, sendo o maior nível desde 2008. E esse fato por si só, já com certeza, leva uma tendência negativa para o mercado de ações, principalmente porque distribui um juros maior do que muito dividendo que você vê por aí na bolsa americana, sendo ainda o Tesouro Americano um dos lugares mais seguros do mundo para se investir. E lembrando ainda que esses juros provavelmente vão continuar aumentando, com o Fed ainda dizendo que ele vai aumentar 75 pontos base em novembro. Sobre a minha opinião pessoal, bom, acho que o mundo realmente está sofrendo problemas econômicos muito fortes. E talvez, como dizem alguns economistas aqui do Brasil, isso seja uma pontinha de esperança para o nosso país deslanchar de vez na economia mundial. Mas, quanto ao mercado americano, bom, o problema é que a gente não sabe o quanto dessas situações já estão precificadas nos próprios preços atuais. Mas também é nas crises que a possibilidade de fazer cada vez mais dinheiro aparece de forma mais forte. Se você quiser ver um vídeo do que eu tô fazendo para me preparar para uma possível recessão em 2023, deixa aqui no comentário que com certeza eu faço esse vídeo para vocês, fechado? E o vídeo foi esse, se inscreve no canal, dá o like, falou, fui!